Olá pessoal, boa noite. Se alguém for entrando aí, por favor, me avisa se está ouvindo. Por favor, se puder dar um sinal se estão ouvindo. Aqui já entrou. Opa! Oiê! Agora está aí. Olá. E aí, É, Mário, tudo bem? tudo bem? Você está legal? Tudo certinho? Legal, que satisfação estar aqui. Eu tava louca por esse bate-papo já tem um tempo. Eu estou sempre aqui. Eu costumo dizer para as pessoas que eu sou facinho. Eu gosto de falar dessas coisas. Então, Eu também. basta alguém me convidar que eu tô lá. Deixa eu fazer um teste aqui, que ligar o microfone, só para ver Tá. se melhora aqui o meu som. E eu, porque eu, Veja aí se tá, peraí, ainda não. Eu tô te ouvindo super bem. Não, peraí, eu tô colocando, tem um microfone aqui de lapela, e o que eu estou fazendo é o seguinte: eu costumava colocar ele antes da live, mas eu estou desconfiado que ele teve alguma interferência nas lives anteriores na hora de aceitar Ah, eu o vi uma. convidado. Uhum. Aconteceu já comigo umas duas vezes. Eu comecei a desconfiar que podia ser alguma interferência, sabe, dessas coisas eletrônicas, Uhum. do microfone. Aí eu falei, bom, eu vou fazer o seguinte, então, eu vou entrar sem e aí conecto. Tá Tá. bom o som aí? Tá bom o som e eu vou ficar sem. Eu separei meu microfone aqui, mas eu vou ficar sem mesmo. Acho que tá Não, dando pra só tudo me bem, ouvir bem. o som está perfeito. É que já que eu fiz esse investimento, porque às vezes o som não era grande coisa, então eu achei interessante e vamos Já que tentar. comprou, Estando funcionando. né? Tem que usar, né? Não, pois é, porque é para garantir aqui. Tá Desde bom. que ele não me atrapalhe no bate-papo, né? Aham. E como aconteceu já alguma vez, eu não sei se foi ele ou não, eu fiquei na suspeita, então eu achei melhor começar sem como protocolo. Uhum. Bom, primeira questão que eu tenho antes de apresentar é se eu chamo você de Tina, de Cristina ou de Cris. Você sabe que isso é uma coisa, né? Meu marido ele chama de Cris. Algumas pessoas me chamam de Tina. Meu nome é Cristina. Mas o Tina, ele Claro. veio lá da minha casa. Todo mundo na minha família de origem me chamava de Tina. Então eu coloquei nas redes sociais Tina, mas você pode me chamar como você quiser, Cris ou Tina. Não, Fique à vontade. tá bom, beleza. Então, Cristina, para começar mais formalmente, Cristina Gebara, né? Isso. E ela é, topou bater esse papo com a gente aqui sobre constelação familiar hoje, que é um assunto muito interessante que eu tenho acompanhado já há algum tempo, dado uma olhada, participei de alguma coisa, assistindo, né? Já participei de mais de uma, né? Assisti alguma coisa de filmes também relacionado. E eu, quando comecei a ver aquilo, comecei a raciocinar, né? É, é, Porque, independente do que estão fazendo ou do que dizem estar fazendo e que a mim parece que está ocorrendo, é, é, Mike-Guitou ela é uma teoria que explica muita coisa do funcionamento da realidade. Eu sempre me questiono, porque eu costumo explicar para as pessoas que a gente acaba ficando com grande liberdade de descobrir como é que as coisas funcionam, sem ter a necessidade de perguntar para nenhum guru, porque você entende o método, o raciocínio do funcionamento da base, depois você começa a fazer conexões. E Uhum. aí assim, eu de 10, 15 anos para trás, eu era, vamos dizer, um engenheiro e materialista, praticamente, né? E se falasse de qualquer coisa dessas para mim, eu ia morrer de rir, se eu tivesse de bom humor, né? Dessa e qualquer outra, né? E depois dos últimos 12 anos, na prática, que eu entrei com um estudo aí de autoconhecimento bastante forte, acabei conhecendo o Tom, a trilogia, e me envolvi na tradução e no estudo dela. Estudei muitas outras coisas, tá? Li um monte, fiz um monte de cursos, de seminários, de aqueles eventos de imersão. É, bom, mas o que eu descobri de melhor em termos de
compreender a realidade de uma forma racional é mais Bridtou e Tom Campbell, ok? Uhum. Então, só como uma preliminar, eu só vou deixar essa afirmação no ar. Quem quiser saber mais, tem um monte de material, tudo no nosso canal, tem alguma correlação, né? E tem correlação também com essa questão da, da constelação familiar. E eu acabei chegando a um entendimento disso, né? E eu queria bater um papo com você hoje, trocar ideia sobre isso, e inicialmente deixando esse espaço para você se apresentar, e depois a gente começa a falar um pouquinho da constelação, né, de como você se envolveu com isso também, e como você trabalha, mas primeiro se apresenta para o pessoal aqui que não te conhece ainda, então fica à vontade, é o espaço para você. Legal, legal. Então, boa noite, pessoal. Tem uma galerinha aqui que já é a minha turminha, que eu já vi entrando por aí. Muito obrigada, porque esse horário é tanta live, né, Mário? Que é uma honra a galera tá aqui com a gente. Então, obrigada. E para quem não me conhece, o meu nome é Tina Gebara, eu sou psicanalista e consteladora familiar. Eu comecei também nessa área por curiosidade para trabalhar o meu autoconhecimento. Mas aí eu não consegui mais parar, eu comecei a estudar de tudo um pouco, e comecei a trabalhar com pessoas. Você sabe que quando eu vi a teoria do Tom, eu logo linkei com a constelação familiar também. E, enfim, já tem alguns anos que eu tô nesse meio aí, né? O Bert Hellinger, só ele escreveu mais de 100 livros. Então, assim, eu não consegui ler a obra dele inteira porque é muito rica, né? Mas Vale você mencionar, reforçar que o Bert Hellinger é o criador desse trabalho de ele, constelação familiar, né? ele Vamos é o supor que criador. eu imagino assim que muitas pessoas que venham do meu canal talvez não conheçam, Isso. mas então convém explicar também. Eu vou contar para o pessoal um pouquinho sobre o Bert. O Bert, ele faleceu em 2019, nasceu em 1925, alemão. E antes de criar as constelações, claro que ele teve acesso a outras terapias e outros métodos, inclusive psicanálise, né? E grandes influenciadores do Bert, grandes nomes, né? Arthur Janov, enfim, terapia primal, transcendental. O Bert, ele foi para esse lado das terapias, ele já tinha ali quase 40 anos, né? Primeiro ele era padre, depois ele acabou indo para uma missão na África, depois ele deixou a igreja e, enfim, ele começou a estudar, e como nós, assim, apaixonados pelas teorias, né? Ele começou a trabalhar com isso. E no começo ele juntava grupos de 6 pessoas para fazer um método terapêutico, e ele pegava uma pessoa e colocava ela ali no centro e pedia para que as outras 5 observassem aquela pessoa com amor e respeito, mas que falassem algo que estavam sentindo a respeito daquela pessoa. E a partir daí o Bert Hellinger começou a perceber que tinha algo ali que ele não estava entendendo, mas era algo muito poderoso. E ele foi indo, conversando com outros colegas também da área, e ele desenvolveu a constelação a partir desse trabalho, né? E ele iniciou identificando 2 consciências. Ele chama de consciência, tá, Mário? Ele chama de consciência pessoal e consciência coletiva, no caso do clã, né? Da Que família. legal, que E legal. ele identificou que essa consciência pessoal, ela é como se ela fosse uma consciência mais primitiva, sabe? Ela meio que deixa a gente preso. Nós não conseguimos expandir para a consciência se a gente ficar só na consciência pessoal. A consciência pessoal, ela é dividida entre bem e mal. Então, por exemplo, a gente pode pensar que é quando eu tenho peso na consciência ou me sinto bem. Não tem muito a ver com isso, mas é mais ou menos assim. Imagine que você nasceu numa família de ladrões. Seu avô era ladrão, seu pai também, mas aí você decide que você não quer ser ladrão, você quer ganhar a sua vida honestamente. Essa decisão vai te trazer a má consciência. Por quê? Porque você está fazendo diferente do seu clã. Então, é disso que se trata. A consciência Não se pessoal, ela te trata, prende. me perdoa, só para confirmar se eu entendi bem.
o tema não é o que a gente classifica das atitudes das pessoas envolvidas, é sobre Não. o fato dela estar mudando de um padrão que já vinha. Quando está mudando Exatamente. do padrão, o Bert chama de má consciência, é isso. Ele chama de consciência pessoal, que se divide em duas, em Tá. boa ou má, ou também o que ele chama de culpa e inocência. Então é assim, é uma coisa que me prende ao meu clã. Então se o meu Uhum, clã, ele é todo de uma religião, uhum, e aí eu vou e encontro alguém de outra religião, e eu me interesso por aquela religião diferente, eu vou sentir que eu estou traindo o meu clã. Então, a consciência pessoal, ela gera isso de te fazer ficar nessa lealdade do seu clã. Você se sente na boa consciência se você uhum. está ali repetindo ali os padrões e a cultura e tudo que seu clã faz enfim, acredita há séculos. Então, a consciência pessoal, ela se trata mais ou menos disso, tá? Brevemente, estou tentando aqui resumir um pouco. Claro, É, claro, porque só pelo que você falou do tamanho da obra dele, nós estamos falando aqui de coisas sumárias e, se tudo der certo, de repente a gente pode fazer outros é, bate-papos explorando mais um tema ou outro. Hoje vai ser mais no atacado passar mesmo. mais assim, É, por cima, mais ou menos, para o pessoal entender, né? Daí, a consciência do clã já atua diferente. A consciência do clã, ela, quando o Bert notou isso, ele percebeu que é como se houvesse um banco de dados. Não sei se você já ouviu falar na teoria do Rupert Sheldrake, que depois eu não, explico um pouquinho sobre os eu não, campos mórficos. veja, Então, veja, nós vamos poder interagir um pouco. Então, só para te falar aqui, em MyPicto, eu não preciso ir teoricamente, na teoria de mais ninguém, porque ele vai na base, né? Não quer dizer que eu não vá e que eu não conheça. Eu conheço um pouco do Rupert Sheldrake, mas, na verdade, o Tom trata isto, a consciência-fonte, como se fosse um sistema que gera com informação, com dados. Né? Sistema de é mais ou consciência menos que o que o trabalha com dados. Sheldrake fala. Isso. E o sistema de consciência, ele tem uma parte dele que é processamento e tem uma parte dele que é banco de dados. É como nós, a nossa mente, ela tem, ou a nossa consciência, ela pode raciocinar e pode buscar informações, né, daquilo que está armazenado na memória, na nossa particular, e a de todos está lá disponível, e existe um banco de dados gigantesco de tudo que podia ter acontecido e aconteceu ou não aconteceu, e de tudo que poderá ainda acontecer. Então, o sistema de dados aí é gigantesco, e não só da nossa realidade, como de muitas outras, Uhum, ok? Então, assim, isso em termos mesmo. de banco de dados, está tudo lá, só para deixar É. claro. Inclusive, o Hooper, ele fala desse sistema, ele atuar nas plantas, nos organismos vivos, nos cristais e nos animais, né? Também. Como é que a tartaruga sabe que ela vai colocar os ovinhos lá na praia e aí quando nasce já vai para o mar? Então, como que os animais sabem, né? Não é porque passou de pai para filho, eles simplesmente sabem. Por quê? Porque está tudo nesse banco aí de dados, né? E aí o Bert identificou que nós também temos esse banco de dados na nossa família, só que essa consciência pessoal, ela atua um pouquinho diferente. Então, por exemplo, se você teve um avô e ele era alcoólatra, e aí as pessoas da família começam a se afastar dele, a falar mal dele, a excluí-lo. Então, pode ser que o teu filho, alguém depois sem conhecer esse avô alcoólatra, tome esse destino. Por quê? Porque a consciência do clã não permite exclusões. Todos devem pertencer. Todos. Então, a consciência pessoal, ela traz como se fosse uma não diferenciação entre bem e mal, sabe? É como se fosse para proteger todos os envolvidos. O pior é que aí quando você começa a falar de clã e você pensa que você tem pai e mãe, 4 avós, 8 bisavós, e você vê que vai aumentando, fica difícil de você encontrar ali os limites, né? Desse clã. Mas é mais ou menos assim que essa consciência atua. E a partir daí foi a sacada, o eureka do Bert, foi o que diferenciou a constelação das outras ferramentas, foi a descoberta das ordens do amor, o que ele chama de ordens do amor, né? Que é pertencimento, hierarquia e equilíbrio de troca.
Então, são essas ordens do amor que foi o que o Bert trouxe de novo para esse trabalho. Falando um pouquinho rapidamente, né? O pertencimento, todos têm o direito de pertencer. Então, tem até um filme muito legal, aquele Viva a Vida é uma Festa, o filme dos menininhos da caveirinha mexicana lá. Esse filme retrata muito bem o que acontece quando alguém é excluído. Esse filme é muito legal. A segunda ordem é a hierarquia. Então, o Bert, ele diz que quem nasceu primeiro tem precedência. E quando a gente infringe essa ordem, a gente paga sérias consequências disso, porque às vezes você não tem sucesso no amor ou na carreira, problemas pessoais, porque você está fora do teu lugar. Então, o que é estar fora do lugar? Por exemplo, eu tentando reeducar o meu pai. Então, eu começo a achar que meu pai está fazendo tudo errado, eu começo a me intrometer nas decisões dele, né? Aí ele quer, sei lá, quer comprar um carro para minha mãe. Eu digo, não, para que você vai comprar carro para ela? Então, eu estou reeducando os meus pais, né? E tomando o lugar dos meus avós. Então, isso é infringir essa lei da hierarquia. E a terceira lei é a lei do equilíbrio de troca. Então, o Bert traz isso, que toda relação tem uma troca. A relação de casal, a relação de amigos, relação de empresa e funcionário, tudo tem uma troca. E quando essa troca está em desequilíbrio, vai dar algum problema. Por exemplo, entre os casais, né? Os casais, eles precisam estar nesse equilíbrio. Os amigos, por exemplo, se um amigo te convida, ai, Mário, vai na minha casa, aí ele te faz um jantar legal, e aí não sei o quê, você fica assim, ai, acho que eu vou chamar ele na minha casa depois. Não é assim? Vai tendo uma troca, tudo é assim. Menos a relação de pais para filhos. Essa é a única relação que é impossível ter essa troca, porque a vida não tem preço. Então, aquele filho que fica tentando, sabe, pagar a vida que recebeu dos pais, né, também não vai ter sucesso. Porque a vida, ela não tem como calcular, né? Ela é o bem mais precioso que nós temos. Então, o Bert traz isso, que o filho, ele leva a vida adiante ou através de seus próprios filhos ou através de um projeto. Então, depois que o Bert teve essa sacada, que ele descobriu essas ordens do amor, ele diz que o amor é a água e a ordem é o jarro. Então, por isso que o amor precisa estar em ordem. E muitas vezes as pessoas estão em suas famílias com amor cego, por exemplo. O que é um amor cego? Eu tenho um relacionamento muito legal com meu marido, mas minha mãe não teve, minha avó não teve, ninguém teve. Então eu mesma começo a sabotar a minha relação, começo a caçar pelo em ovo, sei lá. Acontece alguma coisa e eu estrago esse relacionamento que é bom. Por quê? Tô no amor cego, né? Tô querendo pertencer àquele clã de mulheres que não tiveram uma relação legal. Isso também se dá com dinheiro. É comum você ver pessoas que ganharam muito dinheiro e perdem suas empresas, tudo vai à falência, né? Isso também tem a ver com essa lealdade cega, né? Então, o Bert começou a trabalhar com isso e ele colocava as pessoas e uma pessoa para ser constelada. Então, começou a constelação assim. Então, eu digo, Mário, você quer ser representante aqui do pai do João? Você vem, você se posiciona e, de repente, você começa a sentir emoções, sensações, e você não sabe de onde está vindo aquilo, porque você acessou esse campo, né? Esse campo morfogenético. Então, as pessoas só sabem quando Desculpa. elas participam. E teoricamente, né, a pessoa nem precisa saber por quê nem como, ela só precisa se deixar perceber e transmitir, fazer a parte dela, porque ela está naquele momento ajudando aquela pessoa que está central e passando alguma coisa, como todos os outros. O importante vamos dizer, estão todos ali de alguma forma prestando serviço para Todos que aquele que estão está sendo a serviço constelado, né? para aquele sistema familiar.
Inclusive o constelador e os representantes são todos a serviço daquele sistema. Então a gente está a serviço. Inclusive o constelador ele deve manter uma postura totalmente neutra. A gente precisa acessar um lugar que nós chamamos de centro vazio, que é um lugar onde eu não tenho intenções nenhuma, né? E então a gente precisa se trabalhar muito. É tanto que quando a gente vai estudar constelação, a gente faz um módulo, a gente espera um mês para fazer o outro módulo, para a gente conseguir processar todo aquele conhecimento, porque não é fácil você não querer salvar alguém. Há muitas pessoas, muitos terapeutas, inclusive, que eles tentam salvar o paciente. E aí acaba que o terapeuta se implica também naquilo ali. Então, o constelador ele precisa estar no centro vazio para poder atuar, senão não vai. É perfeito. Veja, eu fiz um treinamento completo aí em PNL, né? E a PNL também é uma técnica que Sim. trabalha, e ela tem uma regra fundamental, que deve se valer para todas as pessoas que estão nessa área também, de mexer com ajudar o outro, né? A cabeça do outro, né? Que é deixar o mapa atrás da porta. Você não está lá para ter uma opinião, achar ou empurrar nada para ninguém. Você vai conduzir a situação e ajudar a pessoa a descobrir as próprias coisas e que ela, descobrindo, ela possa resolver essas coisas. Se você achar que tem que ir numa direção ou na outra, né, se você tiver intenções, como você falou, você vai estar interferindo e atrapalhando, porque Uhum. você pode até, através de uma percepção grande, achar que descobriu o que é aquilo que está acontecendo. Pode acontecer. Mas você também pode não perceber nada, já está com aquela intenção e tenta e empurra numa outra coisa que não é, e deixa a pessoa, em vez de ter um problema, agora a pessoa tem dois. Uhum. Uhum. A gente fala entre nós consteladores, né, que se a gente coloca a nossa intenção, a gente está se emaranhando na situação do nosso Perfeito. constelado. Então a gente precisa estar no nosso centro vazio. E o Bert começou a trabalhar com isso em vários países, né? Das obras que ele escreveu foram traduzidas a 37 idiomas. E, enfim, a constelação familiar está no mundo todo hoje. Mas já na idade ali mais madura dele, alguns anos antes dele falecer, acredito que uns 10 anos, não estou segura dessa data, mas por aí, ele descobriu uma terceira consciência e ele desenvolveu o que ele chama de as novas constelações familiares. Então, essa é uma prática que eu gosto particularmente, eu gosto muito, e tive a oportunidade de ser constelada por um alemão nessas constelações que denominamos as novas constelações ou constelações do espírito. Então, o Bert ele descobriu uma terceira consciência, que aí eu acho que é muito interessante essa, porque essa consciência ela é a que não vê diferença entre os clãs, tá? Então, por exemplo, quando um casal se une, se eu vou me casar e eu quero que na minha casa tudo seja igual era na minha família de origem. Quer dizer, eu estou excluindo tudo que o marido traz da família dele. Então, para que essa relação dê certo, eu e ele temos que dar um espaço para algo novo, onde eu trago um pouquinho do que é meu e ele traz um pouquinho do que é dele, mas eu também deixo um pouquinho do que é meu para trás e ele também deixa um pouquinho do que é dele, para que a gente possa formar a nossa família. Então, essa consciência espiritual, que o Bert descobriu, trata um pouco disso, sabe? Não tem essa diferença e aí já não tem mais aqueles limites. Lembra que eu comentei sobre a árvore da família? Você já não vê mais limite. Aí começa a conectar todos os povos, começa a conectar todo mundo. E quando ele desenvolveu isso daí, já não tem mais aquela fala. Não sei se você já viu alguma constelação, mas o constelador traz frases de cura, né? Eu sigo você, eu vejo você, e as pessoas repetem essa frase, sentem o corpo e muitas vezes se emocionam, mas as novas constelações não. Ele coloca a pessoa lá e ninguém fala uma palavra. As pessoas simplesmente vão se movimentando. Então, quando eu participei da a minha foi, imagina, na Argentina, num teatro, tinha umas 350 pessoas lá assistindo, e eu levantei a mão, eu quero! E o alemão lá me chamou.
E, cara, primeiro ele colocou uma pessoa para me representar. Mas depois ele tirou ela e me colocou na minha constelação, sem fala. Então, Mário, eu não tenho nenhuma palavra para te descrever como eu me sentia ali. Era como se eu sabia que eu estava aqui no meu avatar, mas é atemporal, entendeu? É atemporal, é algum lugar, algum momento que você vai e vive aquilo que está gravado no tempo. É muito, muito interessante. Não dá para explicar em palavras, só quem já participou mesmo de uma constelação para ver a magnitude desse trabalho. É muito lindo e interessantíssimo. Muito bom. Agora, em geral, né, assim, pelo que eu pude ver das que eu ouvi, participei, ouvi, elas estão envolvendo, em geral, principalmente os pais e os avós, né? Com o que mais normalmente é trabalhado. Eu imagino que, assim, você pode, dependendo da situação do que vai surgindo, talvez até ir mais longe, mas, em geral, você tenta começar e ficar meio que por aí, né? Olha, eu já escutei de alguns consteladores experientes se falar em até 5 gerações atrás. A pessoa está emaranhada com uma questão de 5 gerações atrás. Uhum, uhum, Isso é mais fácil de você pegar numa constelação do espírito, por exemplo, que não tem falas e o próprio constelador ele vai colocando pessoas e observando. Ou também na constelação meditativa, que é eu como consteladora e o constelado. Não tem pessoas, não tem bonecos, porque também tem a constelação com bonecos, né? Não tem ninguém. Então eu levo o assistido a um alfa profundo, né? Para isso ele precisa confiar muito em mim, né? Para se entregar no alfa profundo. E aí nós vamos fazer a constelação só eu e ele. E é possível acessar campos mais profundos, digamos assim, né? Gerações mais antigas. Mas como a constelação ela se espalhou muito, as pessoas estão muito ativas com esse tema na internet, as pessoas falam mais de pais e avós, né? Mas é bem possível e eu pego bastante emaranhamento de 3, 4 gerações atrás. É bem possível. É. Então, vamos lá. Tendo bom, você está falando aí, quer dizer, acho que a maioria das pessoas conhece essa que é representada por pessoas, provavelmente muitos conhecem essa também que se usa os bonecos, que ela Uhum. também está bastante comum, em especial, assim, acho que com a questão da pandemia, isso muito que acabou, de alguma forma, às vezes, não sei se remoto, e usando os bonecos facilitou isso ou não, para não ter, mas eu acho que acabou se difundindo mais, mas é conhecida também, imagino eu, se eu conheço, muitos devem conhecer, mas essa que você comentou antes, você tinha comentado, eu acho que no programa da entrevista que eu vi você, mas eu não tinha ouvido falar antes. Se você quiser explicar um pouquinho mais o que é essa que você está mexendo mais atualmente, que é você e a pessoa só, como é que funciona isso? Então, antigamente se fazia só constelação presencial, né? Uhum, Então podia ser com pessoas ou também com bonecos, só que presencial. Você chamava o constelado e os bonequinhos, e o constelado ele representa todos os bonequinhos, porque o campo está lá com as informações, né? Depois veio constelações com cavalos. Então, essa é linda também. Eu nunca tive oportunidade de constelar com cavalos, mas eu já vi, já assisti bastante. Algumas pessoas fazem a constelação na água, que é uns bonequinhos que vão flutuando assim já na vi, água, né? já vi. Uhum. E quando veio a pandemia, veio esse negócio, mas e agora? Vamos fazer online? Vamos fazer online. E foi sensacional, porque o campo é soberano e Não tem online nada a ver não tem com essa nada a ver de distância. ser presencial ou não. Então as pessoas, por exemplo, vem uma plataforma tipo Zoom, tá todo mundo lá, eu só uso os bonequinhos para quê? Para ficar fácil para todo mundo visualizar, né? Eu Uhum. escolho o representante, ó, você é esse aqui, você é esse aqui. Então dá para fazer tranquilamente de forma online com os bonecos. E daí o outro método, né, é o meditativo. Esse é um método que eu gosto bastante, que você, como as outras constelações, você traz um tema, sei lá, meu tema é medo. Então, levo o assistido para um alfa profundo e aí começamos a fazer na mente, na cabeça, ele vai me falando.
onde ele está, o que está acontecendo, e eu, como consteladora, vou facilitando aquilo. Ele precisa saber que eu tô com ele, né? Passar a segurança de que eu tô lá naquele lugar com ele, e a gente faz um trabalho lindo dessa maneira também, que é como as pessoas falam em hipnose, né? Enfim, não sei. Essa palavra eu não sei se eu conseguiria expressar tanto quanto como é bonito esse trabalho de constelação meditativa. E esse outro é melhor fazer presencial, eu acho, as constelações do espírito. Por quê? Porque quando o constelador está junto, se alguém vai se movimentar, às vezes quer andar, fica um trabalho muito mais rico, né? Do que aqui no online, todo mundo precisa ficar sentadinho, né? A não ser que a gente bota uma super câmera, enfim, mas é legal essa constelação do espírito, a pessoa ter espaço para ela andar, se mover, deitar no chão e ninguém fala nada. As pessoas são tomadas por essa força que está na rede e elas mesmas fazem o trabalho e o constelador só é uma âncora ali que vai orientando, né? Mas sem fala de cura. E assim, assim que... São tomadas, talvez que houvesse uma explicação para não assustar ninguém, principalmente quem não saiba disso. A pessoa não está sendo possuída, literalmente, e perdendo o comando de si mesma. A pessoa está deixando fluir o que está percebendo para participar do negócio, certo? Eu nunca vi, nem ouvi falar de que alguém ficou possuído, né? Assim, não é o caso, não é disso que se trata. Isso é outro terreiro. É outra coisa, isso é outra coisa, outro nome. Eu já vi gente constelando e quando termina a constelação fica balançando os braços assim, tipo, para eu sair do campo. Aí eu fico meio assim, porque não é assim que funciona. Eu estou consciente de tudo que eu estou sentindo no meu corpo. Eu só não sei exatamente por que eu estou sentindo aquilo, mas se eu permito que aquilo flua, eu estou consciente o tempo todo. Obviamente, quando acaba, eu lembro de tudo. É tanto que as pessoas contam para os amigos, né? Ai, eu senti aquilo, então não tem nada de espírito. Eu não levo para esse lado. Ai, meu Deus, é um espírito da avó que veio e possuiu o corpo. De jeito nenhum. Até porque, Mari, veja bem, tá tudo em nós. No caso da pessoa que constela sozinha com bonecos, ela tem dentro dela a avó, o pai, a mãe. Nós somos a continuação dessas pessoas. Falando um pouco de DNA, né? Nós somos a continuação dessas pessoas. E para as pessoas que são de fora e vêm como representante e sentem isso, não tem nada de espírito. É só deixar fluir aquilo que está sentindo naquele momento e fica tudo bem, tudo jóia. Beleza. Então, deixa eu, essa altura, fazer algum paralelo aqui, explicar um pouquinho como é que My Digital compreenderia e, de alguma forma, ajudaria a tentar explicar um pouco disso para ficar mais tranquilo para as pessoas. My Digital é uma coisa muito sem nenhum misticismo, zero misticismo. Então, ele partiu as ideias das experiências dele, né, práticas com consciência, né? Então ele assume do início que existe consciência e existe evolução. Então a consciência é algo que busca evoluir. Ponto. A partir daí ele foi, né, avaliando, experimentando e chegando a construir toda a realidade a partir apenas dessas duas coisas, ok? E eu nem vou tentar entrar aqui nisso agora porque não importa. Mas o que existe então no fundo é consciência. Existe uma consciência fundamental que no começo era uma peça só, era uma coisa única e que foi evoluindo ao longo do tempo. Começou vazia em matéria de informação, ela não tinha nada, ela não tinha nenhum conteúdo, mas tinha potencial para vir a ser e ter tudo isso. Aí ela evolui, descobre que pode trabalhar com informação, que pode usar partes dela com bits de informação, zeros e uns, e começa a brincar com isso e trabalhar com isso até evoluir e começar a fazer sentido de alguma coisa disso. Então, no fundo, existe a consciência, existe informação na consciência. E isso é a consciência maior, a consciência fonte, a fonte de tudo que é, e que alguns eventualmente vão chamar de Deus, não é o caso, a gente chama de consciência fonte aqui, e o Tom, mais especificamente, chama de sistema maior de consciência. Por quê? Ela funciona, quando ela vai evoluindo, ela acaba funcionando como se fosse um sistema de informação, né,
porque ela está lidando com informação, e ela se desenvolve de forma muito paralela com dados que a gente trabalha no computador, no celular, em redes, né? Uhum. E aí, então existe consciência e informação. Ela, numa parte adicional da evolução dela, ela se individua e cria indivíduos, consciências individuadas, né, que somos o que nós realmente somos, Uhum. mas não ainda em termos de avatar, ok? E mais para frente, ela cria, buscando a interação, porque com essas consciências individuadas, passou a ter uma possibilidade de evolução adicional, que é através da interação, do relacionamento de uns com os Uhum. outros, com a fonte e uns com os outros. E mais para frente, ela, assim, acelerando a milhão pela evolução da realidade, mais para frente cria realidades que, na verdade, ele descreve com a metáfora de virtuais, Uhum. como esta, que são criadas por informação, tá? É informação na consciência da fonte e da nossa. E a gente troca a informação, é como se estivesse sintonizando um sinal de TV individual, onde a gente está vendo a partir do nosso ângulo de visão, vendo, ouvindo, cheirando, saboreando e tocando, mas é tudo uma percepção, é como se fosse uma realidade imersiva, por assim dizer, né? E, assim, a única diferença para a realidade normal que a gente pensa nela é que as pessoas pensam ainda que a realidade é construída de pequenas partículas que foram inventadas lá pelos gregos, né? O átomo era a partícula menor, hoje já tem centenas de partículas menores que o átomo, né? E continuam quebrando e continuam não achando nada, mas no final a física quântica descobriu que a realidade é construída por informação. Então, cada partícula é uma nuvem de possibilidades e probabilidades, zeros e uns, porcentagens, nada mais que isso. Então, se aquilo é informação, todo o resto que é construído com aquilo é informação também. Então, aí, como a pessoa tem essas crenças gigantescas de materialismo de longa data, Uhum. então eles vêm arrastando isso, que é a dificuldade de fazer a transição. Mas, no final das Exatamente. contas, fica tudo muito simples. Consciência e informação. Nós somos consciência, trabalhamos com informação. A fonte é consciência, muito maior que nós, e trabalha com informação. E nós nos relacionamos uns com os outros, trocando informação. Tá? Exatamente. Em termos de codificação e decodificação. Agora, o que nós somos? Consciências individuais. Nós somos filhos de quem? Da fonte. Se você quiser escolher uma mãe, né, vai ser a fonte. Tá? A fonte nos gerou a partir dela mesma. Tá? Agora, aqui dentro desse sistema, e aí que eu vou querer chegar no que eu vejo do funcionamento disso, que totalmente suporta, né, dentro desse raciocínio, o que eu sou? Consciência. Eu não sou filho do José, da Maria e de ninguém. Né? Eu não sou pai, eu não sou irmão, não sou amigo. Quer dizer, eu sou consciência. Eu estou lá. Agora, quando eu entro aqui, existe uma teia de redes, né, de conexões, assim, que vem das cavernas, para começar a falar de um lugar mais próximo, Uhum. mas que talvez venha dos primeiros seres Uhum. unicelulares, se quiser ir mais longe, né? Então, assim, vamos falar das cavernas. Então, vamos falar de 200 mil anos para cá e de história mais ou menos documentada, a trancos e barrancos, vamos falar de 5 mil anos, vai. Mas, então, assim, isso vem vindo, então vem vindo pais, filhos, pais, filhos, pais, filhos, pais, filhos, ok? Uhum. Um vem gerando o outro. E a gente vem vindo nessa rede. E aí, quando a gente. Mas isso não somos nós, isso aí é o boneco, é o personagem, é o avatar, é parte do teatro. Eu costumo descrever isso nas minhas explicações muito como um teatro. Nós estamos vivendo uma peça que dura um tempo, Entendo. da entrada na peça, que é o nascimento, a saída da peça, do avatar, né, Aham. do ator, o Aham. personagem, que é a morte, é uma transição. O que eu sou não é isso, está experimentando isso. Então, eu conecto aqui com uma necessidade de crescimento, de evolução, de aprendizado, e esta família, este clã, ou seja lá o que for, vai trazer dentro dessa rede as melhores condições locais para eu ter as experiências que eu preciso ter. Aí eu entro com consciência e me conecto nessa história toda, nos traumas familiares, nisso, naquilo, no Uhum. negócio, e é para eu poder ter a narrativa, né, do, do que eu estou experimentando, né, e das dificuldades que eu estou tendo para É. superar, porque toda dificuldade que eu estou tendo para superar é um desafio, é a minha oportunidade de superação, de crescimento do quê?
do avatar? Não, Da da consciência que eu consciência, sou, com a claro. experiência que o personagem está tendo. Então, assim, então, assim, para mim, funciona lindamente, é perfeito. É, Assim, eu quanto mais descubro sobre isso, como estou podendo fazer aqui hoje com você, mais percebo, porque assim, é muito simples. Outra coisa que você falou que conecta, só para dar mais uma pincelada, assim, o Tom fala assim, existe a consciência individuada, existe o coletivo da consciência. O coletivo total é o todo, está tudo lá, não tem nada fora dele, ok? Ou dela. Agora, aí você vai ter outros grupos, né? Você está citando o grupo familiar, que às vezes ele vem de duas linhas diferentes e começa a ficar dificuldade. Quando você vai para os pais, tudo bem. Quando você vai para os avós, já começa a divergir, porque pode ser coisas bem diferentes que estão contribuindo ali, e aí mais para diante pior. Mas seja lá o que for, existe dentro de cada família aquilo que é a linha, talvez, as coisas mais fortes que estão ali do que veio, e aquilo forma uma consciência coletiva. Então, toda essa informação, ela está no banco de dados, mas como é que ela está organizada? Isso forma quase que um ser que não tem uma vontade própria, mas tem uma vontade coletiva, né? Que é o que ele chama de consciência coletiva. Então, cada agrupamento de pessoas que se sentem identificadas com aquele agrupamento, né, que vestem a camisa daquele agrupamento, seja uma família, seja uma vizinhança, um bairro, uma cidade, um país, o mundo ou não, né, que o mundo, né, é uma coxa de retalho, mas um time de futebol, né, Uhum. uma multidão num protesto, sabe, fazendo uma demonstração qualquer, aqueles que estão vestindo aquela camisa daquilo, até às vezes é por isso que sai de controle, porque aquilo toma uma forma, Uhum. né, e aquelas pessoas estão identificadas e há uma interação, você tanto manda energia e sentimentos para aquilo, informação como recebe. Você está identificado, você está exposto a tudo aquilo também. Então, tem lados positivos e lados negativos, porque você meio que, vamos dizer, pode dizer que sejam coisas positivas, e se for negativo, você pode dizer que você se contamina um pouco com aquilo. Mas então, existem essas formações coletivas, existem as influências daquilo que está ali dentro, de coisas que são mais ligadas a você, aquelas que você se identifica mais ou não, né? E em momento algum, nós estamos falando aqui de que é o espírito do sujeito que está vindo aqui. Primeiro que são todos conscientes, não usa a palavra espírito, mas é equivalente. Espírito, alma, consciência, eu maior, né? Tudo isso é equivalente, Alma e mas psique é a mesma coisa, é, né? O Jung já é que dizia que psique e alma são a mesma coisa. Mas se você for parar para pensar, as pessoas que estão vivendo mais naquela primeira consciência que o Bert fala, que é a consciência pessoal, por exemplo, você vai lá ver o pessoal do time de futebol que matou alguém do outro time de futebol. Isso nada mais é do que uma grande necessidade de pertencimento. É isso. uhum, sim. Precisa pertencer a algo, entendeu? Então chegar o cúmulo de matar alguém porque aquela pessoa torce para outro time. Depois que acontece, a pessoa fica até assim, nossa, mas matou porque torce para o outro time, mas é a necessidade de pertencimento. Então, quanto mais a pessoa expande a consciência, mais livre ela é, mais leve, mais feliz, mais realizada e tem mais capacidade de co-criar. Nós criamos o nosso futuro. Mas se eu tô presa naquela consciência de pertencimento, de lealdade, eu tô ali brigando porque eu quero estar no lugar da minha avó, quero reeducar o meu pai, eu tô presa, eu não tenho sucesso. Então, se você for ver, quanto mais você evolui e se desprende, para de achar que você é só este avatar, né? Mais feliz você é. Muitas pessoas temem muito a morte. É claro que todos nós temos, né, aquele frio na barriga de pensar na morte, mas a morte é a única certeza que a gente tem. Mas se eu sou muito materialista, eu vou ter mais medo ainda da morte. Porque eu vou ter Olha, certeza que vai acabar tudo quando o meu avatar desligar, eu, né? eu vou fazer uma brincadeira que você vai entender. Você está nos Estados Unidos. Aliás, eu esqueci de avisar, né? Ela está na Flórida, se eu não me engano, é em Eu Weston, né? tenho Onde essa. eu tenho alguns amigos por aí também. Eu acho É, que eu é, sei que você tem mesmo. Alguém me falou. Ah, eu já sei quem é o Mário. E é que o Mário é uma figura muito facinha, né? Mas aí outra coisa
é aquela história que você estava falando, que é uma certeza, é a morte do avatar, ok? Do Uhum. personagem. E que as pessoas, quando estão muito identificadas, pensam que é a própria morte. E por isso é que vem o medo. Agora, a outra coisa aí nos Estados Unidos, que é porque eu citei isso, é o imposto de renda, né? Aqui no Brasil eles tentam também se aproximar disso, mas costumam ter uma frase aí famosa, né? Que são duas certezas da vida, é a morte e o imposto de renda. Tá bom. Então eu acrescento essa na minha fala. É isso aí, é isso aí. Mas, Mário, olha, é isso aí. Quando a pessoa ela busca autoconhecimento, né? Ela se interessa por essas coisas. Eu acho que a religião ela é muito importante, ela eleva muitas pessoas e ajuda muitas pessoas, mas eu vejo assim que até um certo ponto também prende um pouco, porque daí a pessoa ela cria até um certo preconceito por um determinado tipo de autoconhecimento. Já começa a achar, não, mas constelação é coisa de espírito. Não, mas isso é esoterismo, é pecado. E não tem nada a ver. Inclusive o Bert, ele fala sempre de uma força maior. Ele deixa bem claro isso em toda a obra dele, que ele acredita numa força maior. Ele chama de força maior, que você pode chamar na sua teoria da grande consciência, né? Enfim, mas o Bert deixa claro isso, que existe uma força. Então, não tem nada que impeça pessoas de qualquer religião, de qualquer partido ou time de futebol de praticar esse autoconhecimento que só nos deixa mais leves, né? Para desfrutar essa temporada aqui com esse avatar, né? É. E é muito legal, que precisa ficar realmente muito claro. Não se trata nada de possessão, não, nem coisa de qualquer tipo desses, nem, né? Não, Você não está sendo assombrado por ninguém. não. Realmente você está puxando e trazendo aquelas energias, aquela informação daquele clã, daquela família, porque ali é o melhor lugar, quando Para você você entrou se aqui, trabalhar, para né? você A gente não se nasce à trabalhar. toa Então, você está nessa se família. conectando com aquelas pessoas, aquelas energias, com aquelas informações sobre aquelas pessoas, Uhum. para você tratar de trabalhar aquilo em você, resolver aquilo e expandir a sua E consciência. Expandir a consciência significa estar mais consciente, mais presente, percebedor de mais alternativas e possibilidades, né? exatamente. E mais livre, portanto, mais livre. Uhum. Você tem mais liberdade. Quem percebe mais tem mais liberdade. Quanto menos a Exatamente. pessoa percebe, quanto menos a pessoa compreende, ela menos opções ela enxerga e mais presa ela é e mais presa ela se sente. Quer dizer, ela não Exatamente. é, né? Ela se Uhum. sente, porque ela está identificada com aquilo tudo, né? Uhum. Que é uma ignorância das possibilidades, né? Tá No sentido de presa ignorar. aí numa situação, numa teia. E quando você começa a saber da onde você veio, quais são as histórias que os seus avós viveram, quais são as dores e as alegrias, você vai se soltando e vai incluindo tudo isso e vai expandindo, né? E quando a gente fala de liberdade, até assim, as pessoas hoje em dia elas querem muito ter liberdade, né? Eu quero ter liberdade para dizer o que eu quero, para falar o que eu quero na cara das pessoas, para usar droga, para fazer sexo, para, sei lá. Gente, o que é liberdade? Será que nós nascemos tão livres assim? Porque eu já nasci numa história que já estava sendo contada, né? Então eu preciso conseguir escrever aqui a minha história a partir do que já estava sendo contado. E quando a pessoa não trabalha o autoconhecimento, ela está muito mais presa, com menos liberdade, né? Então, para quem gosta de falar dessa palavra, vamos trabalhar o autoconhecimento. Eu diria que a libertação, né, vem da nossa compreensão e boa relação com tudo isso, e descoberta, né, e liberação de todas essas travas, porque assim, esses são desafios que a gente veio para vencer. É isso que é a vitória aqui, é você vencer o desafio de aprendizado e de libertação daquelas amarras dessa corrente na qual você entrou justamente para descobrir como sair e sair, efetivamente. E aí você aprendeu e você cresceu. E aí você está livre para outras experiências, porque
Se você não aproveitar essa oportunidade e continuar com a necessidade, provavelmente você vai se encaixar em outras Uhum. experiências muito parecidas Muito, até que você. muito Porque assim, piores. não é sina, não é castigo, não é destino, Não, não. É necessidade. Assim, é eu tenho necessidade de algo que eu expandir. quero exatamente. Então, quando estou consciente, né, entre experiências, eu estou consciente de alguma necessidade, né? Claro que eu também posso estar inconsciente, né? E vou no automático. Mas quanto mais consciente eu estou, mais eu consigo participar desses processos, dessas escolhas, e eu mesmo, o ser que eu realmente sou, vai buscar outra coisa parecida. Uhum. Então, se estiver inconsciente, vai automaticamente. E se tiver mais consciente e perceber que não deu conta de extrair o máximo suco daquela oportunidade que experimentou antes, vai procurar outra parecida. Aí eu entro sem memória e fico perguntando, por que São que eu os vim padrões parar aqui? repetitivos, né? Tem muitos padrões repetitivos, porque a Sim. pessoa ainda não expandiu. E a consciência coletiva, que é a de clã, ela age no inconsciente. Então, você está fazendo coisas sem saber por que você está fazendo, né? Até o Bert tem um termo interessante que ele fala da ovelha negra, da família. Não é a ovelha negra da Rita Lee, quase. Mas o que ele quer dizer com isso é que essas ovelhas negras são buscadores natos de novas situações para o clã. Então, normalmente, a ovelha negra da família é aquela que não seguiu as tradições à risca, né? Que é considerada a ovelha negra. Ele fala que essas pessoas são o sonho dos ancestrais. O sonho dos ancestrais. É muito interessante se você olhar por aí, porque aquele ancestral que não teve coragem de fazer algo que ele queria muito, que ele guardou aquilo em segredo, aquilo fica na rede de informação. Vai vir alguém depois e vai fazer, mesmo que ele não tenha falado nada, né? Então, esses são os ovelhas negras, né? A gente também fala muito de segredos. Os segredos de família, eles aparecem nas constelações assim, sempre. Porque os segredos, como o Freud já dizia, né? São Freud e Jung, né? Segredos enterrados nascem das piores formas. Então, é isso. E é muito interessante esse trabalho. Uma das coisas que acaba sendo interessante, que incomoda muita gente, porque assim, tem muitas pessoas que já têm uma noção, talvez que venha do espiritismo, ou de eventualmente, algumas ideias em hindus, mas em geral, por aqui é mais do espiritismo, né? E fica e fala na reencarnação, e não sei o quê, e aí fala que vai tentar se comunicar, e o fulano vem falar com você. E o tom todo, bom, as pessoas têm muitas ilusões, enfim, a respeito disso, seja lá de onde que elas venham. E quando começa a falar que a pessoa, qualquer um pode falar com qualquer um, entrar em contato, ok? Vivo ou morto, estando próximo ou estando longe. Então, porque é, 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 é não local, né? Consciência é a base de tudo, é o processador, é o banco de dados. E você tá lá nele, plugada. Então não tem distância, não tem não acesso. Distância. Então, através de um terceiro ou diretamente, você pode entrar em contato, fazer perguntas, obter respostas, e às vezes ter experiências fora do corpo, ou experiências de quase morte, entrar em Uhum, contato com fulano e com Beltrano, e a uhum, pessoa fica pensando que falou realmente com fulano e com Beltrano. Então, o cara morreu há 30 anos atrás e ficou lá esperando você ter aquela situação para falar com ele, para ele poder depois seguir em frente, né? Então, assim, não faz sentido, né? O que não faz sentido, não faz sentido. é. Não quer dizer que isso não possa ocorrer. Alguém pode realmente falar com alguém que, de repente, ainda está por lá. Não é problema. Tudo é possível nessa realidade de consciência. Sim. Porém, a maior probabilidade que cada um de nós, depois que se desfaz da conexão com o avatar anterior, né, vá buscar a continuidade da sua evolução em outra experiência, em outro avatar, em geral, neste universo ou em qualquer outro, ok? Em geral, a probabilidade maior é que seja por aqui mesmo, ok? Mas não é impossível, porque você é consciência, tudo é consciência em todos os locais. Agora, você tem claro, facilidade pela vivência aqui. Agora, o que eu queria chegar é que eu perdi o fio da meada. A gente estava falando do. A gente estava falando, eu falei dos segredos.
Ah, não, não, Famílias estava falando do porquê que negras. a pessoa pensa que fala está pensando que fala com o sujeito. Veja, o que o sujeito foi, está nessa rede aí, a informação Tá está na toda lá. rede. E assim, a fonte, ela pode animar essa informação do sujeito. Por exemplo, vamos ver, eu morri, daqui 10 anos alguém quer falar comigo, a minha filha quer entrar em contato comigo. A fonte tem o que o sujeito foi na totalidade do detalhe, está tudo no banco de dados, e ela pode animar aquela informação para conversar com aquela pessoa que teve aquela necessidade. Então, a qualquer momento, qualquer um pode falar com qualquer outro que exista agora ou que já existiu. Né? Por quê? Porque toda aquela informação está lá. Do mesmo jeito que a gente tem acesso, quando entra nessa rede, aos temas e problemas e desafios, né? Aquelas pessoas também, aquilo também pode ser animado como um ser, com aquela totalidade da informação, para fazer o contato no caso de uma necessidade de conversar, de obter informação. Por exemplo, durante uma sessão dessa, de repente está tendo algum contato, recebendo alguma informação através do outro. Uhum. O que, que é? É aquele bloco de informação que constituía a personalidade do sujeito que foi aquilo. Está tudo lá, não se perde. É. Agora, o ser que estava experimentando aquilo, ele, em geral, segue em frente. Vai ter outras experiências. Pode ser que volte a cair na mesma família ou em outra, mas ele segue em frente, porque a consciência, ela é consciência só, ela não tem partido, não tem família, não tem parentesco, quer dizer, isso é parte da rede local, né, Uhum. da peça encenada aqui, Uhum. por assim dizer. Tá? Uhum. É interessante esse assunto porque a gente começa a refletir sobre a questão do tempo, né, Mário? Sobre essa coisa de passado e presente e futuro, né? Você vê que cada vez mais nós vamos perdendo essa noção, porque, por exemplo, agora eu estou na Flórida, você está aí no Brasil, mas só que, na verdade, as nossas consciências estão aqui juntas e a gente, quanto mais vamos tendo tecnologia e tudo isso, essa noção de tempo e espaço se perde um pouco, né? Assim, eu tenho achado isso muito interessante. Eu gosto de conversar muito isso com umas amigas. O que você pensa a respeito dessa questão de tempo e espaço? Veja, é uma coisa que é muito cara para mim, porque assim, vamos dizer, como parte do meu entendimento, para mim, essa questão do tempo é fundamental, até porque tem muita gente, assim, que você reputa com alta consideração por muito do que fala, mas que às vezes comete o que parece ser, para mim, uma gafe na compreensão da questão do tempo. Porque o tempo é muito delicado. Né? Uhum, Inclusive, muitas pessoas que têm experiências fora do corpo, experiências de quase morte, né? uhum, Elas falam que saíram do tempo. Veja. Então, assim, vamos lá. O que é consciência? É o que me anima, é o que percebe, é o que me faz escolher as palavras, o que me faz transmitir. Se eu largar, se a consciência sair, desconectasse do avatar, o avatar ia ficar lá pendurado, que nem num videogame. É isso. Então, assim, não existe a consciência derivada da matéria, do corpo e do cérebro. Tudo isso é um intermediário, né, de interface de funcionamento de pilotagem do boneco, ok? Mas assim, mesmo que a gente não... Vamos lá, vamos falar de consciência. Consciência você percebe quando você acorda de manhã, abre uhum, os olhos, né, descobre que está vivo, que está respirando, que está atuando nesta realidade. Às vezes acordou de algum sonho muito realista e fica meio na dúvida, uhum. mas assim, essa daqui tem uma diferença para o sonho, que é uma realidade contínua. Ela tem um suporte para ter uma história continuada. Então, ela parece muito real e muito sólida. E você está, quando está acordado, ou despertou, ou quando você está... A gente costuma falar inconsciente e consciente. E inconsciência pode ser num sono profundo ou num coma, ou algo assim, numa quase morte. Mas a consciência, você normalmente experimenta. O que faz a consciência? Ela pensa, ela sente e ela sente os sentimentos e percebe os sentidos. Ela trabalha com os sentidos, vê, ouve, tem tato, olfato, né? E tem os sentimentos, assim, isso são as sensações. Tem os sentimentos e tem os pensamentos. Tudo isso você pode observar, assim como todos os objetos externos e o corpo. Mas tudo isso
você observa. Então, quem observa? A consciência. A consciência está lá no fundo. E se ela está percebendo algo, né, aqui a gente tem uma facilidade de percepção, porque existe dia e noite, existem astros, existem relógios, né? Existem compromissos, agenda, né? E acontece um monte de coisa. Mas o tempo é relativo. O pessoal costuma dizer isso. Se você não acredita que o tempo é relativo, não precisa acreditar no Einstein. Senta na cadeira do dentista para tratar o canal e veja quanto 15 minutos dura lá. E vai, né, encontrar o amor da sua vida e só 15 minutos antes de uma viagem que ele vai fazer ou ela vai fazer. Ok? Então, assim, aqueles 15 minutos com a pessoa querida não dá para nada. Em compensação, 15 minutos no tratamento do dentista pode ser um sofrimento. Cada dia mais isso não é tanta verdade, porque hoje tem anestesia e tudo mais. Mas ainda é desagradável para muita gente. Mas pode usar qualquer outra situação. Não, mas essa sua comparação foi sensacional, é verdade. 15 minutos no dentista e 15 minutos com seu amor, ou 15 minutos num lugar legal, ouvindo uma música, são 15 minutos meio diferentes, né? Eu também eu fico muito intrigado com essa questão do tempo, especialmente depois do trabalho com as constelações, porque nós também fazemos trabalhos eu faço isso também, né? Com assistido de tanto ressignificar o passado, não dá para mudar, mas dá para ressignificar, numa constelação é isso que a gente faz. E também faço trabalhos de visualização de futuro, porque a pessoa ela pode criar, né? E ter a intenção, e a gente faz esse trabalho com o tempo bastante forte nas constelações e fora nas meditações, né? Para onde você vai quando você medita, né? Então, tudo bem. Mas o único tempo que existe, provavelmente, talvez você vá concordar com isso, porque, pelo menos, isso é uma coisa que eu nunca vi ninguém discordando, o único tempo que a gente consegue constatar que existe é o agora. É o Né? agora. Aliás, é por isso que é tão importante, é por isso que 11 em cada 10 mestres recomenda a presença no agora. Né? Porque o agora é o único tempo real em existência, no sentido de que é o que eu posso perceber, é uma continuidade, uma coisa que continua, né? Que não tem, vamos dizer, não tem começo nem fim para nós, né? Desde que a gente percebe alguma coisa rolando e a gente está sempre aqui. Mas quando a gente está preocupado com o futuro, ou lamentando o passado, ou revivendo coisas melhores do passado, a gente está fora do presente e está perdendo vida, porque o único lugar onde eu posso viver é aqui. Inclusive, as memórias do passado, as preocupações com o futuro, eu vivo aqui. Eu queimo o presente, estando, né, demasiadamente nesses lugares. Não faz mal a ninguém, uma hora ou outra, planejar, ou uma hora ou outra, reviver alguma coisa legal. Né? Mas, assim, ficar lá extensivamente, saindo do que é a única oportunidade de viver, você está perdendo vida efetivamente, está perdendo oportunidade. Agora, o tempo, então, fora essa questão, né, algumas coisas são bem claras. Então, o agora é o único tempo em existência real. Real no sentido de que eu estou vivendo agora. O resto é tudo informação no banco de dados, sejam sobre o passado, né, seja sobre o futuro, porque o futuro são possibilidades. Então, a informação, o Tom costuma descrever o funcionamento do universo assim: a fonte calcula todas as possibilidades a partir de toda a informação que ela tem de nós, do que nós estamos fazendo, aonde nós estamos e quem somos nós, né? Como é que a gente pensa, como é que a gente escolhe, como é que a gente sente. Então, ela consegue, a partir disso, somando tudo, criar cenários futuros para cada um de nós em conjunto e deixar o filme pronto. Então, esse famoso registro acástico de tudo que já aconteceu e não sei o quê, e tudo que vai acontecer, não é que está tudo acontecendo ao mesmo tempo, é que está tudo junto com o presente no banco de dados único. Se você entra no banco de dados e dá aquela olhada, você vê tudo, desta realidade e de qualquer outra realidade, para frente e para trás. Então, algumas pessoas, né, como vocês, primeira coisa que eu queria te completar aquela resposta do tempo, quando a gente sai fora, né, quando entra num estado meditativo, você não tem como medir tempo lá dentro. Em geral, você vê muito mais coisas lá, assim como num sonho, você pode experimentar, e que parece que, poderia parecer que o tempo passou um grande tempo lá que você não tem como medir, aí quando você volta, você descobre que foi 5 minutos, 1 minuto, meia hora. Né? Então, aí você sente aquela sensação e a pessoa volta de lá sem parar para avaliar o que
experimentou e tem a dificuldade adicional de colocar tudo aquilo em palavras, que é o que você estava comentando antes também, e você fala assim, não, eu estava num lugar que não tinha tempo. Gente, não existe um lugar que não tinha tempo. Seja lá onde você estivesse, você estava no agora daquele lugar. Porque você estava percebendo alguma coisa, ou mesmo que você estava lá não percebendo nada, flutuando no vazio escuro, no gostosão. Como eu costumo dizer, relaxado, tranquilo. Você está lá no gostosão e você está lá. Você sabe que está lá. Se você resolver pensar, pôr pensamentos ali, se você resolver voltar aqui, você volta aqui e põe pensamentos. Ou continua no vazio e no gostosão. Mas você lá não percebe o tempo da mesma forma que percebe aqui. E se fizer atividades lá, o tempo lá passa em outra velocidade. Então, além de ser relativo, todos estamos no agora. Só que o agora lá é muito mais acelerado, ainda que pareça sem tempo, porque não tem relógio, não tem sol, não tem lua, e você não vê o tempo. E quando você volta, não passou quase nada. E aí você fala, não, então lá não tem tempo. E eu postulo que isso é uma conclusão errada pela minha própria experiência, porque, vamos lá, se você está lá, vamos supor que você está aqui, vamos lá, nós estamos falando, você está ouvindo o que eu estou dizendo, como se fosse um pensamento seu, ou você está pensando junto. Mas um tempo se passou entre antes da sua percepção do que eu disse, quando eu estava dizendo aquilo, e um depois, né? Tudo bem, porque aqui a gente sabe que o tempo está funcionando, a gente tem muita nitidez disso. Mas quando você está lá, qualquer coisa que você perceba, você tem um antes da percepção, um durante a percepção e um depois. E se o tempo tivesse congelado, você não perceberia nada, porque nada aconteceria e você não estaria ciente de nada. Para você estar ciente de qualquer coisa, para ter alguma percepção, o tempo está passando. Aqui, o relógio, você não está enxergando. Você não está enxergando uma forma de medir o tempo. O tempo é relativo e lá a velocidade, em cada nível de realidade, as velocidades são diferentes. Num sonho, você em um segundo tem um sonho de uma vida. É. Acorde, nossa, que sonho Sonhei longo. a noite toda. Aí o sonho foi Não, assim. não foi não. Os Sonhei caras a noite medem, toda. os caras põem o aparelho em você, conseguem medir as suas ondas e Uhum, descobrir quando você estava uhum. sonhando, e você, naquele pouquinho tempo, você pode ter tido vários sonhos, inclusive, mas a velocidade nesse tipo de lugar é outra. Então, assim, o tempo é relativo, depende da nossa percepção. Lá podem acontecer com coisas com mais velocidade e você não percebe que está acontecendo rápido, você só percebe que está acontecendo. Mas é rápido, você só percebe que foi rápido quando volta para cá. Tem muitos Então, o tempo estudos que existe lá. falam sobre isso, sobre essa questão do tempo, e tem filmes também, né? Que nem o filme lá, o Interestelar, que eu assisti, um monte de gente assiste, assiste, assisti. E eles falam, né, de outros lugares, o tempo lá é 7 horas, é 1 hora aqui para nós. E quando eu faço meditação com as minhas assistidas, eu sempre marco o tempo. Aí quando elas voltam, eu falo, sabia que você ficou 20 minutos de olhos fechados? Elas falam, quê? Pensei que era só 5. Então, realmente, as pessoas perdem um pouquinho mesmo dessa noção quando elas estão meditando. É bem Agora, interessante, bem interessante. você sabe que as pessoas costumam sempre dizer que não tem tempo para meditar, é uma desculpa constante, né? Elas têm tempo para dar desculpa, mas não têm tempo para meditar. Agora, é o cúmulo talvez do absurdo, porque se a pessoa se desenvolve na meditação e ela senta, se concentra, relaxa e usa aquela meditação de uma forma prática, depois de estar no estado, para ter alguma luz, algum insight e solucionar algum problema, primeiro que é o seguinte, o tempo que você está gastando lá, considerado que o tempo daqui é ínfimo, vamos dizer que você fique meia hora em meditação e aproveite 5 minutos daquela meditação, naqueles 5 minutos você pode ter tido uma experiência, por exemplo, o Tom resolvia problemas daquelas programações gigantescas de linhas de programa de computador, ele fazia, ele intencionava que a programação aparecesse, ele entrava em estado meditativo, puxava o programa, fazia aparecer as linhas para ele e pedia que as linhas com erros aparecessem em vermelho, por exemplo. E aí ele verificava quais eram as linhas que tinham erro, voltava para cá, corrigia no programa, punha para rodar e o programa funcionava. Então, ele conseguiu evidência de que nessas realidades mais sutis, elas são mais fundamentais que a nossa, porque eu consigo lá resolver coisas que impactam aqui. Isso para dar apenas um exemplo, né? E aqui eu não consigo resolver um problema de lá.
entendeu? Eu não tenho como afetar a realidade mais sutil. A ordem da criação da realidade, ela vem da mais profunda, mais sutil, para esta aqui, que é menos sutil. Então, eu ainda tenho essa. Mas voltando à brincadeira, é o seguinte: então, se você se desenvolve como um bom meditador, talvez você consiga resolver seus problemas, né? Sem falar que você vai talvez deixar de ter problemas, porque você vai Se as pessoas começar a se soubessem os perceber. benefícios da meditação, É, né? Isso não é muito divulgado, né? Nós, como consteladores, nós temos que meditar sempre. É uma prática que, se você não medita, você não é constelador. Então, é uma prática que nós fazemos e eu vejo muitas pessoas falando assim, mas eu não consigo não pensar em nada, mas eu não consigo não esvaziar a mente. E o começo, quando você é iniciante, a única coisa que você tem que fazer é observar os seus pensamentos. Não é que é para você dizer, eu não vou pensar, eu não vou pensar. Não é assim, né? se eu não vou pensar, eu já estou Você está pensando. pensando. Então, é só para você parar. E tanto que eu sempre começo com o pessoal, vamos ancorar, né? O que ancora a gente é a respiração. Então, a gente ancora na respiração e começamos a observar. E registra. Estou pensando, estou ouvindo. Nada mais é do que se manter aqui e agora, né? Em tudo que nós temos. Então, é uma prática. E tem Você várias começa aí, formas, né? tem várias formas de você começar. Você pode começar usando meditações guiadas. Tem as dúzias aí no YouTube, Uhum, nos podcasts do Spotify. Você tem uma que é fantástica, é um canal Corvo Seco, que ele explica algumas coisas, por exemplo, do Advaita em geral, né? uhum, Mas assim, da boca de vários autores diferentes, como Alan Watts, Eckhart Tolle, ele transforma aquilo uhum, numa meditação. Ele vai falando com uma suavidade, com espaçamento, com fundo musical. Às vezes ele põe um uhum, binaural lá. uhum. Você vai ouvindo aquilo e o que acontece? Você em vez de pensar, você focaliza sua atenção naquilo que você está ouvindo, que parece ser um pensamento mas que é uma coisa pausada, tranquila e no final Atenção plena, né? e aí essa é uma forma. Então você tira do seu pensamento e usa o pensamento do outro para mudar um pouco o som da coisa. Mas você pode usar música, mantra, pensamento, no intuito de bloquear. Mas, assim, o que você não deve fazer é ficar ansioso a respeito disso. E, Uhum. principalmente, o problema é que assim, a pessoa tenta uma vez. É, Eu tentei, mas a minha cabeça não para. não para. E não é assim, não é assim. Ainda Quantas vezes falta você muita tentou? informação, eu acho. Eu vou Falta dizer muita informação. uma coisa: se o cara tentou 3 vezes, já é um persistente, É, porque a maioria desiste na primeira. Não tem jeito. Não tem jeito, porque eu penso muito. Tá bom. Assim, nós estamos, infelizmente, numa realidade que é regida pelo materialismo e pelo cartesianismo ainda. Lamentavelmente, uma coisa de 200 anos, praticamente, se eu não estou errado. O cara teve aquela ideia evoluída para aquele momento do penso, logo existo. Então, eu só sei que existe porque penso. Se parar de pensar, de repente, vou desaparecer, né? São conclusões que, às vezes, alguns até chegam. Mas, assim, cara, não, o pensamento é uma ferramenta. A mente é uma ferramenta da consciência, chamando a mente aquilo que pensa, por assim dizer. uhum. Você não deixa de existir por parar de pensar. E pensar constantemente é uma droga, porque você nem sabe se o pensamento é seu e nem sabe se ele presta para alguma coisa. A maioria deles não vale nada e você captou aí um monte de ruído que a humanidade faz. Então, aquilo é um desserviço para você não ter domínio sobre o que. É que nem você. Não adianta ter uma televisão que sintoniza qualquer canal do mundo aleatoriamente. Você liga lá e aparece alguma coisa em chinês. Você faz o quê com Uhum. aquilo? Não Ah, resolve nada. Então, é. domínio da mente é fundamental. Você não vai chegar a lugar nenhum se não acalmar isso aí, esse Tem que monstro acalmar. dentro de você. Tem que acalmar. As pessoas, normalmente, hoje em dia, elas estão comendo e elas não estão prestando atenção nem no que elas estão comendo. Porque não consegue ficar no aqui e agora. Ela está pensando no que ela vai fazer amanhã, daqui a pouco, ou No no que que ela ela vai fez comer ontem. amanhã, não sente. Alguém dá um exemplo desse. A pessoa fica pensando no que vai comer amanhã e não sente o gosto do que está comendo agora. Comendo hoje. Não, se as pessoas trabalhassem mais atenção plena, com certeza teríamos pessoas, mais saúde, eu acho. Aí, mas daí ia ser ruim para a indústria farmacêutica, que eles não iam vender Bom, tanto remédio, né? nem, nem vamos falar nisso, né? Não Porque assim, vão, é já uma vai ser indústria da doença, cancelado. né? É uma indústria da doença. Ela não está interessada em que ninguém fique bom. Ela quer que consuma o remédio dela.
E aí, assim, é tal do inconsciência, aquela, você está inconsciente, você vai pelo coletivo, vai sendo arrastado Uhum. para gastar o seu dinheiro em qualquer coisa, menos naquilo que vai trazer solução para você, né? É complicado. Deixa eu te perguntar uma coisa, é mais ou menos, eu consegui passar para você essa ideia da pergunta, em relação à pergunta que você fez sobre a minha visão do tempo? Sim, sim, achei muito interessante. Essa coisa do tempo, da relatividade do tempo, é algo que eu estou sempre martelando. Então, eu achei a sua resposta muito Legal, boa. Gostei, legal. vai me E ajudar esse aqui exemplo, nos pensamentos. e esse exemplo que você deu do interestelar é muito bacana, porque eles estão num planeta lá que está próximo de um buraco negro, Uhum. eles chegam lá e lá no planeta o tempo para eles parece passar normal, mas é o que você falou, a cada hora, a cada 2 horas, estava passando um ano lá fora na nave que estava mais Acho longe. que E naquele filme, 1 hora lá era 7 anos aqui. isso Era uma coisa assim. é uma coisa bem exagerada e bem realista, tá? Porque se você tiver uma noção, a pessoa fala, não, isso é filme, é ficção científica. Não, isso está usando as teorias da física para montar o filme. Então, para a gente ter uma ideia de como isso é importante, o tempo aqui na superfície da Terra, onde nós estamos agora, ele passa mais lentamente por conta da nossa proximidade da massa da Terra. Uhum. Um satélite em órbita que faz a comunicação do GPS, por exemplo, ele está rodando em órbita, tem uma velocidade que afeta a passagem do tempo e Uhum. está mais longe da massa da Terra o suficiente para afetar a passagem do tempo. Então, a cada dia, 1 segundo, 2, 3, ele pode perder por conta disso. E o GPS ele trabalha com uma precisão absoluta. E eles tiveram que fazer uma programação. O relógio do GPS é acelerado propositalmente, é, acelerado, não, desacelerado propositalmente, para ficar igual ao nosso aqui, porque Uhum. o nosso aqui, se você pegar um relógio como está aqui e levar para a órbita, daqui a algum tempo ele vai se adiantar em relação ao que ficou para trás. Se pegar 2 relógios igualzinhos, levar um, quanto mais tempo passa, mais ele adianta. Uhum. Porque em órbita já é uma distância suficiente da massa da Terra para afetar isso. Então o efeito já existe hoje para nós e eles têm que fazer uma compensação. Só que são segundos, milésimos de segundos, que só vai impactar na precisão de um GPS. Mas Porque está aqui na órbita da Terra. Você imagina mais para lá, né? Mais pois para lá é, um pouquinho. imagina alguma coisa perto do Sol, alguma coisa perto de um buraco negro, Uhum. quer dizer, é aquele efeito. Então, isso é muito. Além de tudo, existe tudo isso. Isso é aquela história também. Você põe uma nave, o cara sai voando a toda velocidade, dá uma volta. Quando volta, 5 anos depois, as pessoas que ele tinha da mesma idade dele envelheceram 60 Uhum. anos. Uhum. O tempo é relativo mesmo nesta realidade, Uhum. além de ser relativo à nossa percepção, que Uhum. no nosso caso é o maior impacto direto é o da percepção. E Uhum. como a gente vai para esses reinos mais sutis, a gente leva a mesma percepção daqui e percebe diferente lá e parece que não está acontecendo nada aqui, né? Mas que, na verdade, é como você tem muito mais tempo lá, porque a velocidade de fazer as coisas lá é muito mais rápida, né? Uhum. Então é muito Uhum. interessante isso, é muito bacana. Mas A assim, gente vê outra coisa que eu pessoas descobri, falando, eu não vou mudar de profissão porque eu não estou pronto. Não vou casar porque eu não estou pronto. Não vou ter filho porque eu não estou pronto. E nem está se dando conta, né? Que está esquecendo do tempo. Também é o oposto, né? é, Está o, esquecendo que o tom, tempo passa. o tom que tu vai dizer que não existe melhor lugar para você começar alguma coisa, melhor momento, melhor Do lugar do que que aqui hoje. agora, né? Hoje Começa, é se o você melhor vai dia. começar algo, vai começar a meditar, começa, porque assim, Começa hoje. É. E a depois vai ser sempre pior. dieta? E a dieta que a pessoa só vai começar na segunda-feira? É, Por que não na segunda, começa hoje, né? Hoje é tudo, né, que a gente tem. É isso aí. quando estiver chegando o verão, aí você nem Quando sabe. estiver chegando o verão. Ai, Bom, sensacional. Tá bom. Cristina, eu não quero abusar do seu tempo, agradeço demasiado e fico à disposição, né? Caso você em algum momento também queira fazer alguma outra, Depois a gente marca uma live de novo no meu perfil. Pronto. tá E bom? aqui eu já vi que tinha assunto. E olha que eu nem falei muito de constelação. Pulei um monte de coisa aí. Mas vamos ver. Depois, se o pessoal mandar alguma pergunta, a gente pega um outro tema, foca em alguma coisa e vai Legal. linkando aí. Mas foi muito legal, muito legal. Obrigada pela oportunidade. Eu vou deixar
salvo aqui. Então, Tá. para o pessoal que está nos assistindo e nos acompanhou até agora, interessado, e para quem vier assistir, então, se quiser algum tema específico, alguma dúvida sobre constelação, sobre o relacionamento com o MyBigTool, qualquer coisa, quiser deixar aí. E, principalmente, por favor, depois que a live fechar e a gente salvar, entre com os comentários, entre com os likes, porque qualquer coisa que você disse agora acaba se perdendo. Acaba se perdendo. Então, se você puder fazer isso depois do final da live, a gente agradece. Deixe perguntas, deixe sugestões de temas, deixe dúvidas, que a gente vai interagir com vocês. Eu vi que a Cristina também gosta de interagir, então eu tenho certeza que ela não vai deixar de responder alguma coisa, e daí a gente pode também escolher algum outro tema, mais para frente a gente volta a conversar. Muito obrigado a todos que participaram conosco. Obrigado extremamente, Cristina, por você ter concedido esta oportunidade, aceitado da gente bater esse papo. Me ajudou bastante, eu tenho certeza que a gente pode, com isso, ajudar a esclarecer a cabeça de muita gente também. E, como recado final, eu deixo aqui ainda, e depois eu abro para você também, mas a gente vai ter no sábado agora, junto com o pessoal do Stargate Brasil, aí, uma palestra minha, uma meditação e um experimento de visão remota. Para quem quiser participar, é gratuito, às 3 horas, das 3 às 5 da tarde, no sábado. É só entrar no Stargate Brasil lá e se inscrever, que é totalmente gratuito, não tem nada pago, é um experimento e uma oportunidade de... Eu vou falar 20 minutos, vou tentar, e falar só 20 minutos, e abrir para perguntas, para responder perguntas que surjam, então, das pessoas que estiverem participando. Vai ser bem legal, participe. E também, se interessar pelo livro MyBigTool, trilogia, ela está à venda no nosso site, é só entrar em contato comigo através daqui, Não tem minha trilogia www.mybigtool.com.br, eu mesmo embrulho, levo no correio e despacho para todo o Brasil. Legal. E muito obrigado, então, Tina, muito obrigado a todos. Fique à vontade para fazer suas considerações. Que ficou aí com a gente esse tempo todo, com tantas concorrências de tantas lives. Muito obrigado, pessoal, que está aí. E você vai salvar a live, compartilha lá comigo, que eu também vou tentar interagir com o pessoal. Obrigada pela oportunidade, foi um prazer, adorei nossa conversa. E é isso. Lá no meu Instagram tem bastante conteúdo sobre constelação. Quem quiser ver, perguntar, eu estou sempre interagindo. E é isso. Muito obrigada. Boa noite. Obrigado. E obrigado por você ter citado a gente lá no podcast também. Foi assim que eu acabei descobrindo você. Eu não lembro exatamente como é que tu veio bater em mim. Não sei se alguém comentou que tinha visto você. Eu acompanho e eu sempre fazia esse link. A teoria do tom é uma coisa que me chama atenção. Às vezes eu assisto ele falando inglês para tentar praticar um pouco meu inglês. Às vezes eu te assisto. E aí eu não podia deixar de citar, não. Achei que na hora, não sei o que a gente estava falando e me lembrei. Então, mas eu nem conhecia o podcast, né? Até porque ele é feito daí. Eu não tinha esse conhecimento do podcast em si. E eu não sei como é que uma coisa... Você vê como as coisas são, né? O universo, as coisas são conectadas. Acabou batendo em mim e alguém citou e eu fui procurar. Acho que eu já sei. Alguém passou para mim numa mensagem aqui no Instagram, mais ou menos daí, falando que você tinha comentado sobre nós, ou você... Eu já criei isso faz tempo, porque uns 2 anos atrás eu falei com uma turma de consteladores. E eu falei, gente, alguém precisava conversar com o Mário e sobre constelação. Eu lembro disso uns 2 anos atrás. Então, era para te conversar, Mário. E eu estava procurando, porque eu tenho falado com o pessoal do Access, falo constantemente com uma moça que é budista e é física quântica também, falo com o Henrique, que é do HQI, que é o meu estado quântica informacional, é uma outra técnica de trabalhar com as coisas da mente aí também, usando a questão da informação. E eu estava querendo conversar trazer alguém para bater um papo aqui sobre a constelação, porque assim ajuda a iluminar mais pessoas na compreensão do que é isso, e que para mim é uma coisa que começou a fazer, eu comecei a ver o que era, né, e ver o sentido que aquilo fazia, né, essas conexões todas. Eu falei, nossa senhora, tá tudo aí, né? Faz todo o sentido do mundo. Tudo Né? A se gente conecta, entra na rede, Mário, a gente entra nessa
rede e começa a participar, o personagem faz parte da rede, não é a consciência em si, né? É a consciência através da história dos personagens daquela. Então é um negócio muito interessante, muito bacana. Bom, muito obrigado. Então, senão eu começo de novo a live. Eu também, eu nem estou me arriscando, porque senão não dou tchau também. Valeu então. Obrigada. Até a próxima. Forte abraço, muito obrigado. Obrigado a todos. Tchau, tchau, pessoal.